Olá, Virgem, sejam bem-vindos ao Astrólogo Durante Hora, como chamo Jaqueline, para quem não me conhece. Vamos à sua leitura temporal intuitiva, leitura que vale para Sol, Lua Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura coletiva, então absorva apenas o que fizer sentido para você. Se não estiver entendendo essa leitura porque ela não é para você, eu aconselho ver os seus outros pontos fortes do mapa, né? Lá pode ter uma mensagem para você, embora não seja obrigado, sinta-se à vontade. Essa leitura, em alguns momentos, pode estar trazendo um aconselhamento para alguém próximo a você, ou até mesmo se você estiver aqui investigando a vida de Virgem, pode ser que essa leitura esteja falando diretamente com você a respeito da pessoa desse signo, né? Em alguns momentos a leitura pode estar espelhada e invertida, certo? Uma boa sorte para vocês. Vamos começar, baralho astrológico. Tchariba, povo cigano, salve Santa Saracali, salve a força cigana, salve o povo da boa sorte, o povo da boa fé, salve suas forças ciganas, o que existe de relevante para revelar aos virginianos e virginianas. Eu sinto que tem energia de uma boa oportunidade, de renovação emocional, de um novo amor, de um alto amor. A carta dos lírios, a carta da taça, foi justamente o que eu vi. E a carta do jardim. Deixa eu ver a sequência, né? Isso aqui tá me cheirando muito a uma reconexão com a própria essência, paz espiritual. A carta da lua. Perfeito. A carta da cegonha. Eu sinto que vocês vão estar mais introspectivos, mais introspectivas. Alguém aqui vai estar comemorando uma gravidez, né? A gente está em maio. É como se fosse descobrir uma gravidez aí, e é como se essa criança fosse para nascer lá para final de janeiro, começo de fevereiro. É bem específico isso daqui, tá? Mas eu tô vendo assim uma fase de plenitude, de abundância, uma fase de bastante introspecção, de Virgem se voltando muito para dentro, refletindo sobre a vida. Em alguns momentos você vai estar até nostálgico, nostálgica, ó, tentando entender as suas limitações, o porquê de algumas dinâmicas terem acontecido, estarem acontecendo na sua vida. É como se você estivesse fazendo uma autoanálise aqui para enxergar além. Você está bastante preocupado, preocupada com o futuro, vai se ver assim, porque são cartas que falam de futuro. É interessante, você preocupado com a sua paz espiritual, com o seu futuro. Você talvez esteja assim muito conectado à espiritualidade, pensando na causa e consequência das coisas, pensando no quanto que as suas ações podem impactar um coletivo. Aqui me fala de uma energia de colheita também, uma oportunidade sendo dada. Energia de colheita é uma oportunidade de semear novas sementes. Deixa eu prosseguir, né? Pode ser que você se afaste um pouquinho aí de um grupo de pessoas, da família, se recolha, né, para ganhar forças. Tem algo que você sente que não tá legal, que te promove tristeza, mas tem uma coisa assim, sabe, de introspecção, de se voltar para dentro, para expandir a própria consciência, tá? É essa vibe aqui que eu tô sentindo para Virgem. Como eu vi, né, uma taça sendo entregue à Virgem. É como se você fosse descobrir um novo amor dentro de você, uma cura. Tem uma bênção, tem uma energia de bênção aqui. E é tão interessante, né, que eu vi essa taça muito rica em detalhes, né, como se fosse uma taça de ouro aqui. E aí caiu na mesa a carta da taça, né, interessante. Mas deixa eu ver aqui, o que mais? Aqui me conta de tristezas, né, que alguma coisa te incomoda por uma tristeza talvez que você sinta por conta de uma nostalgia. Isso daqui pode estar falando de uma vida passada que você teve no continente europeu, isso é muito específico.
Ou tá falando de uma vida passada que você teve e que você arrasta essa tristeza desde essa vida passada, tá? Deixa eu seguir aqui, vamos ver o que mais. A carta dos lírios, 2 de paz mental, né? Você em busca de uma paz mental, de uma tranquilidade aqui, de uma oportunidade de se renovar a sua energia espiritual. E de fazer as pazes assim também com o sagrado masculino, embora aqui tenha muita força do sagrado feminino, aqui é como se o sagrado masculino fosse ganhar força também, ou tá falando do desequilíbrio, sabe? Você tá muito no sagrado masculino e vai precisar se lançar a força do sagrado feminino para se reequilibrar. A carta da taça, por gentileza, do que a gente está falando? Um valete de ouros é uma oportunidade que vai ser dada aqui. Uma comunicação, uma resposta da espiritualidade, um sinal que vai ser dado para a Virgem, ou que já foi dado para a Virgem. Tipo assim, você tá em dúvida dentro dessa situação, e aí é como se a taça aqui, né, me veio uma coisa de mostrar um caminho. A carta do jardim, por gentileza. Ó, eu falei que tem uma tristeza aqui, uma nostalgia, uma tristeza, uma culpa, um arrependimento de não ter feito melhor algo, e pode estar falando algo que no que tange um casamento, uma família. O que mais? Carta da Lua. Pode ser até que, por exemplo, uma mãe que desencarnou aqui, vocês sentem saudade e gostaria de fazer diferente. Eu chego a estar me conectando com essa tristeza, sabe, o Virgem? Então são N possibilidades a causa dessa tristeza. Mas que você vai receber uma oportunidade de ressignificá-la pelo valete de ouros, com a carta da taça. Existe algo que vai ser curado, ressignificado. Por isso que me apareceu essa copa, né? Logo assim que eu me conectei à energia de vocês. A carta da Lua. Exatamente. Um 9 de... A Lua traz o 8 de copas, né? E me vem logo um 9 de copas. Você se desvinculando de uma tristeza. Dá 14, né? 9 com 5 dá 14. Uma cura por emocional aqui. É como se você, com 5 de ouros aqui no fundo, é como se você não... Você pode ser um sentimento de rejeição. Essa tristeza ter se ancorado em você por um sentimento de rejeição, por um sentimento de abandono. Você se sente abandonada pelos seus familiares. Você pode se sentir um estranho no ninho, sabe? Você está no meio daquele grupo ali de pessoas, mas você sente que não é o seu clã. Você não se identifica com ninguém, não vê afinidade com ninguém. Aí se sente meio perdido, né? Mas aí alguma coisa vai ficar muito clara para você, tá? Aí isso tem a ver com o feminino. A carta do buquê. Alguma coisa que é ressignificada, que traz um renovo para a sua vida, tá? Pode ser aí que alguma virginiana vai descobrir uma gravidez, como eu falei no princípio, porque essa energia de maternidade está forte, ou você que é virginiano vai descobrir, né, a chegada de uma criança. Se não é isso, a gente está falando de um novo ciclo, de uma nova vida, de uma forma nova de ver a vida, de novos projetos, de uma virada de chave, tá? Porque tem uma independência emocional acontecendo aqui. Eu sinto muito uma cura, você conseguir expressar o seu lado sombra, acolher o seu lado sombra. Talvez você seja tendenciosa a essa melancolia, né? E você consegue lidar muito bem com isso, entender que tá tudo bem, né? Às vezes ficar triste, tá tudo bem, não tem nada de errado, né? Todo mundo sente tristeza também. As pessoas carregam uma determinada característica e não tem nada de errado, né? E aí você faz as pazes com isso, sabe?
Por gentileza, a carta da cegonha. A cegonha. Um Ás de espadas. A compreensão, a verdade, o renovo, a visão de futuro junto com a carta da cegonha. Tá vendo? Tem uma coisa assim de você ter uma vida completamente diferente aqui, de você cortar situações do passado que lhe causavam sofrimento. É como se você fizesse as pazes com essa tristeza. Essa tristeza pode ter nome e sobrenome, né? Venhamos e convenhamos. Pode estar associado à maternidade, ou, como eu falei, as conexões mais profundas. Mas é uma verdade que vem à tona. 7 de espadas é uma verdade que vem à tona, como se você fosse compreender o que estava interferindo nas suas emoções. E aí me vem muito uma coisa de tempo perdido, né? Você perdeu um tempo com isso. Muitas coisas a gente recupera, menos o tempo. O tempo não tem como recuperar, embora a gente, quem é mais espiritualizado entende que a gente tem uma eternidade pela frente, né? O tempo a gente não recupera, não tem como voltar atrás, é isso que eu quero dizer, né? Mas há como recomeçar, e por isso que as cartas falam sobre esse recomeço, tá? E aí, por exemplo, se a gente está falando especificamente para alguém aqui que vai descobrir uma gravidez, que vai descobrir a chegada de uma criança na família, transforma a vida para melhor, dá significado, dá sentido, ressignifica esse sentimento de tristeza, como se você fosse maternar uma nova vida, nem que essa vida seja você mesmo para com você, tá? Se sentindo acolhido, protegido, porque tem uma coisa de abandono e rejeição ali. Por gentileza, a carta dos lírios, os lírios, ó, me trazendo a confirmação, né? Seja lá o que estava te provocando um conflito espiritual aqui, ó, o feminino de novo, né? Um conflito espiritual, vai haver uma pacificação, uma compreensão, uma clareza mental aqui, tá? Pode ser que tenha energia, aí é muito específico, não, lógico, não é para todo mundo, né? Que alguém estava sobre a influência de uma magia aqui. Ou sobre uma influência psíquica de alguém que você se relacionou no passado, isso sendo cortado, tá? O Ás de espadas me fala sobre esse corte e você vai olhar para o futuro com mais clareza. Porque você se resolve, né, com essa nostalgia, com essa tristeza. A carta dos lírios, por gentileza, eu agradeço a confirmação. Ó, caminhos abertos. Vai ter clareza para seguir em frente, Virgem, porque você vai caminhar de forma mais equilibrada, você vai compreender que existe sim justiça divina, porque a sua leitura está muito espiritual. Então tem questões que são kármicas e que precisam ser resolvidas, mas karma aqui não é castigo, é aprendizagem, é amadurecimento, maturidade, amadurecimento, principalmente espiritual, para que a gente desenvolva, acima da inteligência emocional, a inteligência espiritual. Né, de entender que nós estamos interligados e tudo aquilo que a gente emana em algum momento vai reverberar de volta no nosso campo. Que é isso que eu senti com essa carta do jardim, né? Essa consciência que eu falei lá no começo, tá? Então tá muito transcendental essa leitura. A carta da taça, ó, a lua, que fala da tristeza. Você vai se elaborar aqui. Você sabe que só está começando, né? São as cascas da cebola. Vencer essa parte. Pode ser que alguém esteja fazendo terapia aqui, né? Tá aqui nessa leitura, mas está sendo acompanhado por um profissional. Cuidando das suas emoções, né? Por isso que veio a energia da carta da taça, né? Uma cura no emocional. Uma renovação. Então, eu tô vendo que você está se elaborando, tá amadurecendo as emoções, está amadurecendo esse incômodo, esse vazio espiritual.
Aqui também me fala sobre, essa combinação está me falando sobre você que estava muito preocupado, muito preocupada com situações do seu financeiro, como se você fosse receber uma oportunidade aí. No fundo, a carta moedas, né? Falando do financeiro, o valete de ouros também fala de financeiro. Então, é como se você, sabe, quando você já entregou o currículo, você estava até na dúvida se ia conseguir ou não, mas de repente você vê os seus caminhos se abrindo. E é interessante, né? O Sol com a Lua que me fala também de um novo ciclo. Uma fase de lua nova para a Virgem. E aqui está me mostrando que alguma coisa de muito relevante e positiva para a Virgem vai acontecer lá no mês 7. Aproximadamente quando houver uma lua nova em Leão, que é o que eles dizem aqui, tá? Uma virada de chave muito positiva. Anota aí, para quem né, vai saber. Mas as coisas começam a ser elaboradas desde já, tá? Desde o contato e identificação com essa leitura. Algo inicial, mas que tende a prosperar. Por gentileza, a carta dos jardins. Clarifica, por gentileza. A vela, a carta confirma mais uma vez, né? Deve estar confirmando o que eu falei aqui. Sobre essa elaboração, sobre essa iluminação, sobre esse entendimento em relação de tá tudo bem se eu sou uma pessoa que às vezes tendo a ficar triste, né? Às vezes, né? Tá. Aqui é como se fosse uma mentora, né? Falando sobre em relação ao pessimismo. Para que você se reequilibre espiritualmente. Se você, por exemplo, se você se cuida tomando um banho de ervas, você consegue equilibrar mais essa energia. Você entende o aspecto sobre eu abraço a minha sombra, eu abraço essa minha característica, mas pelo fato de eu assumir que eu tenho essa característica, eu trabalho em cima dela para reverter. Você entende o nível de maturidade que essa espiritualidade sua traz aqui? Eu compreendo, mas eu firmo a minha fé, aqui não há espiritualidade maior, para me ajudar a me reequilibrar espiritualmente. Porque se eu me reequilibro espiritualmente, eu afasto possíveis obstáculos que impedem de eu sair bem-sucedido dessa situação. Tá? Vamos lá, vou pedir de novo. Quando sai carta de confirmação, eu gosto de pedir mais uma carta. Gratidão, baralho. Por gentileza, a carta do jardim. O lápis com... É como se confirmasse de novo, com as cordas. Então, é a compreensão, é como se você fosse ter a compreensão de que é justamente essa característica que te leva a uma introspecção, a um afastamento, a uma tristeza, que muitas vezes atravanca a sua vida. Aí você vai ter que ter esses dois passos, é que você já não está fazendo isso. Eu aceito isso em mim, mas eu me elaboro em cima disso, né? E aí você alcança uma independência emocional. Você abandona as suas tristezas, abandona as suas mágoas, porque você entende que ela não te serve mais. Eu posso ficar triste por 2 horas, chorar, mas amanhã é outro dia. Amanhã é outra perspectiva de vida, amanhã é outra situação. Eu posso projetar o meu futuro de forma diferente, né? Não posso mudar o passado, mas o meu futuro com certeza, né? A carta da Lua, por gentileza. A Lua. Aqui me mostra uma questão familiar de novo, né? É como se você se desvinculasse emocionalmente de um apego que você estava carregando da sua família, né? Talvez você queria se sentir aprovado, acolhido
de alguma maneira, sobre algum aspecto aqui. E aí o fato de você conseguir superar isso, porque eu estou entendendo isso daqui como uma superação, a liberação de um perdão, uma autoaceitação aqui, isso te trazendo boa sorte, essa energia da abertura dos caminhos, né? Eu tenho dúvidas, será que a minha família me ama? Será que... Sabe uma coisa de estranho no ninho mesmo, né? Alguma coisa que... da dinâmica da sua vida que te afastava da sua essência. E aí me mostra uma energia aqui, de uma figura masculina, pode ser que seja espiritual pela carta da vela, promovendo as transformações, tá? A gente pode estar falando de um guardião aqui, te afastando de situações de perdas, né? E promovendo um revés aí na sua vida em relação a essas tristezas, até mesmo a algumas pessoas que podem estar deprimidas aqui. Me veio uma consciência aqui muito específica. Pode ser que alguém de virgem que está aqui vendo essa leitura tenha sofrido um aborto, né? E eu não sei nem se eu podia falar essa palavra aqui, eu acho que não. Bom, e aí... E aí você consegue se libertar disso, se é o seu caso, tá, ô virgem? Você consegue ressignificar isso. Ou você é um filho que vem depois de uma situação dessa em relação à sua mãe. Então é como se você sentisse que você está ali só para preencher esse vazio que a sua mãe carrega, e por isso esses transtornos emocionais, e você pode descobrir isso aqui dentro de uma terapia, como a constelação familiar, por exemplo, tá? Por gentileza, aqui a carta tem mudança para acontecer, né? Tem uma renovação. A carta da cegonha. E aí, se você não se vê assim, pode ser que essa leitura esteja te dando simplesmente um direcionamento, um potencial de mudar o seu status atual, sabe, emocional, sua situação emocional. A carta da cegonha, por gentileza. A aliança aqui, mais precisamente a pulseira de ouro. Engraçado. A cegonha me fala de uma conexão afetiva. Não necessariamente casamento, tá? Pode ser que seja. Eu tô vendo que tá sendo cortada uma energia emocional. Aí fala de um reequilíbrio, né? Pode ser que tudo isso que eu esteja falando seja essa tristeza que você carrega tem a ver com alguma memória da sua mãe, tá? Pode ser que você tenha levado isso para o casamento. Alguém tenha levado isso aqui para o casamento. E aí é como se você fosse conseguir compreender que essa tristeza vem de questões intrauterinas, acho que é assim que fala, né? E isso sendo cortado, tá? Ressignificado. Vai descobrir que essa tristeza não é sua, mas sim uma memória de antepassados, de sofrimento antepassado, ou a respeito do que eu falei, né? Da sua mãe ter perdido um bebê, né? Não importa se espontâneo ou não, qual é a situação que se refere aqui, e como se você tivesse vindo para substituir essa criança, e aí isso gerou um transtorno emocional em você, né? Só que isso vai ser cortado, ó. Esse peso vai ser cortado de você e a sua vida emocional volta para um equilíbrio aqui. O 14, né? Uma cura. Tá vendo? Você começa a se compreender melhor, se aceitar melhor, se conectar melhor com a vida. E aí alguma coisa que estava fazendo você perder o tempo, né? Estava te roubando o tempo, te prejudicando aqui e te afastando, né, das relações. Pode ser que você tenha problema em relações amorosas por conta desse contexto. Isso sendo finalizado, derrubado, né? E aí vem essa nova vida que eu vejo aqui nas cartas. Tá bom, Virgem? Espero que tenha sido contribuição. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração e até a próxima.